Durante 3 dias, a nossa equipe acompanhou o trabalho realizado por Romilda. Ela atende aproximadamente 1000 pessoas por semana com os mais diversos problemas de saúde. Será mesmo que Romilda tem poderes de cura? Romilda Costa utiliza apenas um bisturi e alguns pedaços de algodão. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiro do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 108 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Hoje vamos explorar o fascinante mundo da paranormalidade através da história de Romilda Costa, uma sensitiva brasileira que surpreendeu o mundo com suas habilidades extraordinárias. Prepare-se para conhecer os fenômenos inexplicáveis e os eventos surpreendentes que cercam a vida de Romilda. Além disso, quero fazer um convite para que assistam os outros vídeos desta série e deixar uma playlist fixada no card acima e na descrição. Já temos muitos vídeos sobre o tema, acessem a playlist e vão degustando aí como se fosse uma série da Netflix. Garanto aí que vocês irão gostar e sairão transformados. E convido também para que conheçam o nosso outro canal que fala sobre a transição planetária e profecias. Temos por lá vídeos de Edgar Cayce, Ramatiz, Nostradamus, dentre outros. Link para o nosso último vídeo disponível fixado no comentário. Dito isso, vamos conhecer um pouco da história de Romilda Costa, que hoje em dia mora em Portugal, mas passou muito tempo no Brasil, promovendo curas espirituais em algumas cidades do Sul. Isso de maneira única e inacreditável. Assista até o final, pois tenho certeza que irão se surpreender. Agora, antes de mais nada, vamos conhecer um pouco de sua história. Com as palavras Romilda Costa. Desde o comecinho? Sim. Começou desde os 7 anos, né? Porque eu fui criada por outra família. Minha família não aceitava essa família que criou eu. Aí levava no médico, aí um falava uma coisa, outro falava outra, parecia uma mancha no cérebro. Mas por que ele levava no médico? Que fenómenos eram esses? Porque eu levantava à noite e fazia as coisas se mover, tirar as coisas do lugar. Sim. E começava a gritar e ter crises convulsivas, às vezes crises convulsivas, como se fosse ataque epiléticos. Não sei como vocês falam aqui. Sim. Aí eles levavam no médico, daí dava aqueles médicos anticonvulsível, remédio para mim dormir à noite, para mim não levantar à noite fazendo aquelas coisas absurdas, né? Mas os objetos movimentavam sozinhos, era isso que acontecia? E eles não queriam acreditar porque eles eram nortistas, cearenses. Sim. Então eles não acreditariam muito nisso, sabe? Então a crença deles seria totalmente diferente. Eu estar fazendo aquilo com a minha mente só, então eles achariam até que fosse algum problema mental meu. Às vezes estourava e eles ficavam com medo e mudavam de casa, pensavam que era até assombração, né? Bom, Romilda Costa sofreu muito, casou-se cedo demais, praticamente uma criança, e teve o primeiro filho aos 12 anos de idade e o segundo aos 14. Ficou extremamente doente. Vamos ouvir mais um pouco do seu relato, vamos lá. Romilda teve uma infância muito pobre e chegou a viver nas ruas. Abandonada pelos pais, foi adotada por um casal de nordestinos com apenas alguns dias de vida. Todo mundo fala, da minha família, fala: Romilda, por que você fala menina de rua? Menina de rua é quem usa droga, vive na rua pedindo esmola, isso. Falei, gente, eu não pedi esmola, não fumei droga, não usei isso, mas dormia na calçada, dormia debaixo de viaduto, dormia dentro do esgoto, com o pai bêbado. Às vezes eu agarrava no cós da calça dele, ele ficava jogando sinuca pra onde ele ia, eu ia atrás. Aí ele me batia, eu botava para correr, eu fugia. Às vezes eu achava uma casa para dormir. Ele ficava 15 dias numa casa, um mês em outra. Eles eram alcoólatras, eu fui parar numa instituição, na instituição tive muito sofrimento, fui violentada. Depois disso eu tive um filho com 12 anos. Com esse filho de 12 anos eu entrei na catalepsia. Eu fui velada durante 8 horas e meia. E eu tenho as crises de catalepsia ainda. Eu já fui operada. O que é catalepsia? Catalepsia. O cérebro desliga o corpo, eu fico com a pressão 2,2, 2,4 e entro em choque, meu corpo congela, todo mundo, e o meu cérebro desliga meu organismo. E eu fico como se eu tivesse morto. Os médicos diagnosticam que morreu. Casou muito cedo e teve o primeiro filho com 12 anos. Um ano depois, nasceu o segundo filho. Foi aí que Romilda ficou muito doente e começou a manifestar poderes de cura.
Depois do Júnior eu comecei a ter crises de convulsão mais forte. Daí o Dr. Mauro Calduro e o Dr. Adir começaram, que cuidavam de mim no hospital. Eu fiquei 29 dias em coma, na UTI do Hospital São Vicente. Depois do coma, aí eu voltei do coma e entrei na amnésia. Fiquei 6 meses com amnésia. Tinha 14 anos. Eu tinha ganhado o Júnior, que comecei a ter isso. Uns 15 anos para 16 anos que eu comecei a atender mesmo. Falava que fulano ia acontecer isso, acontecia, falava essas coisas que acontecem agora, que nem um raio-x, só que eu não tinha coincidência. Como vocês viram, Romilda começou a manifestar a paranormalidade aos 16 anos, após todos esses traumas. Em um lapso de tempo de aproximadamente 6 meses, ela teve uma espécie de amnésia. Nesse momento, uma entidade meio que assumiu o corpo de Romilda e começou a fazer as operações, pois ela não lembra o que aconteceu nessa época. E só sabia o que ela fazia nesse estado de amnésia devido aos relatos de outras pessoas. Vamos ouvir. São das pessoas. Ela ficou muito doente, várias cirurgias, né? E foi feita tomografia da cabeça, deu um coágulo de sangue, só que não mexeram, né? Ela só tomava medicamento. Daí começou a dar aqueles ataques nela e ela ficou muito doente, daí ela começou a ver as pessoas. E a partir desse momento que ela começou a se sentir bem também, não foi mais operada, né? Os ataques dela diminuiu, parou de tomar os remédios. Ela começou a ver a pessoa, falava, você tem isso e isso. A pessoa ficava assim, daí ia no médico, o médico falava, é assim. Diferente de outros casos já mostrados pelo programa Mistério, como o do engenheiro Rubens Farias, que opera através do espírito do Dr. Fritz, e do médium Nelson Teixeira, que incorpora o Dr. Hansen, Romilda diz que não recebe nenhum espírito para realizar as cirurgias. Bom, após o período de amnésia, ela passou a atuar de maneira consciente. Mesmo sem ter estudado medicina, ela consegue fazer diagnósticos precisos somente de olhar o paciente, sem o paciente precisar falar absolutamente nada. É um dom que ela chamou de visão de raio-x. Vamos ver. Antes das cirurgias, todos passam por uma rápida consulta. As pessoas não precisam falar muito sobre seus problemas. Romilda usa apenas o olhar. Segundo ela, sua visão tem um poder de raio-x. Uma coisa mais séria, mas tá bem. Fiz várias ecografias, vários estudos. Ninguém descobriu que a senhora tinha o tumor? Não. A senhora veio aqui à procura da Romilda? Lá em Foz do Iguaçu, ainda há 4 anos atrás. Aí chegou na frente dela, ela disse que a senhora tinha. Isso. Aí a senhora foi aos médicos. Daí fui novamente, daí fizeram um estudo mais profundo, porque a gente fazia só a ecografia por fora, daí fizeram intravaginal, daí que detectaram, já estava de 6 centímetros. Quer dizer, depois do diagnóstico da Romilda, os médicos descobriram que realmente a senhora tinha um tumor. Aí a senhora submeteu a cirurgia com os médicos. Os médicos faz uma semana e pouco. E está voltando aqui para a Romilda por quê? Só Pra ver se tá tudo bem, mas tá bem. Tá tudo bem. Eu vou esperar essa Romilda, eu estou te esperando faz 2 meses. Mas vai dar certo. Se tiver que ser, Nossa Senhora vai ser Jesus contigo, Cristo tá? vai sim, vai. Fala pra ele que Deus tá lá dentro. Como que Deus não existe? Se Deus tá naquele coração lindo lá, tá? Tá bom? Ela acertou exatamente. A senhora tinha... A troca dos catrícios. E ela viu o meu marido comigo. E ele não está aqui presente, ela nunca viu o meu marido. E eu tive certeza que ela viu o meu marido ao meu lado. O caso de Romilda Costa é único e tem sido estudado por médicos europeus. Os problemas de saúde que ela teve, os traumas e experiências que ela passou podem ter desencadeado esses poderes surpreendentes. Certa vez o Dr. Fritz, por intermédio do Rubens, revelou que ele conseguia enxergar calcificações e tumores, vendo como se fossem manchas no organismo do indivíduo, onde não havia água e sim uma espécie de mancha preta. É ali que estava o problema. E é exatamente dessa forma que Romilda consegue fazer os diagnósticos. Na ocasião, Rubens também revelou que o médico do futuro iria desenvolver uma habilidade extrasensorial, mas para isso precisará haver mudanças de hábito e uma determinada parte do cérebro, chamada glândula pineal, terá que ser desenvolvida. Vamos comparar o que disse o Dr. Fritz e a Romilda. Vamos ver. Enxerga órgãos, ele enxerga
todas essas disposições de cores que estão em função de densidade de água. Seria um fenômeno parecido com o que acontece com a formação do arco-íris. Podia ter melhor o mundo, não ia ver nada, né? Então, se você consegue usar aqui para ver, melhor. Aí consegue ver. Tem que ver água, onde tem água. Ontem ele perguntou, como você consegue ver calcificação de 1,5 mm? Fácil, que estúpido. Calcificação não tem água. Então olha a massa cinzenta. Tudo água, onde não tem ponto de calcificação, negro. É ali. Não tem água, né? Não, é opaco. Nessa experiência de contato é que ele tem demonstrado um enorme interesse de ensinar médicos. E, para tanto, o que ele fala? Seria necessário que os médicos desenvolvessem essa terceira visão, a clarividência. E isso é fundamental para o diagnóstico, né? E esse desenvolvimento requeriria dos médicos uma alimentação adequada. Ao desenvolver essa clarividência, acentuar também a memória e chegar a um ponto, além da clarividência, da acentuação de memória, chegar a realmente conseguir um domínio sobre campos magnéticos, ainda que isso nos pareça hoje uma coisa muito difícil. E estuda pouco eles aqui no meio cabeça. Estuda mais no meio do cabeça. Se estudar mais no meio do cabeça aqui, faz. Deixa eu ver. Meio do, bem no meio. Tem uma coisa no meio que ajuda isso. Sim. Ainda pouca vista não presta, não faz nada. É bobagem. Ajuda muito. Sim. Aqui é algo. Veja se me consegue responder esta pergunta. Quando a Romilda olha para alguém, vê, se calhar vou dizer, uma anormalidade, mas não você viu nada. agora há pouco, é uma normalidade. É como se eu tivesse teu corpo, tem a roupa da Fátima. É como se isso o quê? Por baixo da minha roupa, por ali, baixo passou da minha da carne. roupa da Fátima, tem ali a lesão no ombro que eu acabei de falar para você, cervical, que você sabe. O colo do intestino mais grosso, que você não tem fibra. 2 descalcificação na mama de um lado e uma do outro. É tudo o que eu acabei de saber. Quer dizer, que por acaso já sabia, portanto estive a confirmar. Então, o que acontece? Para mim isso é normal, é como se fosse ali onde que tenha... Mas é como visse um raio-x? É como se eu visse um raio-x ali, onde está o ombro é meio lilás, é meio azulzinho, alguma parte é castanho. Quando é câncer e é células, tipo linfoma, carcinoma, eu vejo de uma maneira diferente. Quando é o carcinoma, é sempre massa cinzenta ou massa bem branca mesmo e é duro. Quando é linfoma, é da glândula linfática e eles são tipo bolinhas, assim, como se fosse quando a gente brincava antigamente, eu brincava muito criança, que soltava aqueles sabãozinhos. Sim. E ver aquelas células no corpo, é assim que eu vejo. Quando vai desenvolver um tumor, quando tem um tumor, ou seja, no colo, no reto, eu já consigo ver aquelas bolinhas, tipo, tal tempo, como eu falei no caso da Constância para o doutor Antônio, que tal tempo você vai ter um tumor no pulmão. É que já tinha aquelas pintinhas. Mas então, vamos lá ver, consegue hoje, vamos supor, uma pessoa que... Diagnosticar daqui 10 anos que a pessoa vai ter câncer. Consegue? Consegui. Mesmo que a pessoa agora esteja saudável? Saudável, bem saudável. E então isso... As células, eu vejo quase como mostra na televisão mesmo. Quando começaram a mostrar sobre colar e sobre... células passando sobre como embriões, essas coisas, é daquela maneira. Só que umas são mais azul, mais lilás. Agora mesmo eu descobri, pensando, olhando nas células do organismo, eu pensei, sabe, eu acho que o plasma, eu posso fechar aquelas úlceras, que até passou ali uma foto de eu mexendo com a ferida. Eu descobri que através do plasma, do sangue, a gente consegue cicatrizar as úlceras. Bom, impressionante. Romilda, por causa das convulsões e problemas neurológicos que ela teve no passado, afirma que algumas áreas do cérebro foram inativadas e com isso outras áreas passaram a atuar de maneira mais forte. Talvez, e digo talvez porque isso é especulação minha, esses eventos possam ter ajudado a ela adquirir essas capacidades. Claro que também deve haver uma contraparte espiritual, pois alguns médiuns já falaram que ela é acompanhada de um espírito de um médico. Não é de se estranhar que ela atue de forma consciente, pois já ouvi de um espírito aí
que o processo de incorporação, onde o médium fica ausente no futuro, aí deixará de existir. E a mediunidade do futuro será mais como uma parceria, como se você tivesse sempre um professor do seu lado, assim como acontecia com Chico Xavier, mas para isso a humanidade terá que evoluir muito. Agora vamos ver alguns casos de cura incríveis, vamos lá. As pessoas procuram Romilda com os mais diversos problemas de saúde, desde câncer até um ferimento à bala. Este senhor vem se tratando com Romilda há 3 meses. Devido a um problema de má circulação, ele quase perdeu o braço. Eu tive problema no braço e era para ser amputado, né? Daí ela cortou aqui e fez a limpeza da veia. E hoje está funcionando. O braço estava roxo, tudo, não funcionava, os dedos, nada. Só fez o corte aqui. Onde tem cicatriz ainda, né? Não foi ponto, não foi dado nada, né? Seu Arthur teve vários problemas de saúde que quase o impediram de trabalhar. Eu tenho um problema de intestino. Esse problema eu trato há 37 anos. Né? E ela me operou do intestino e eu estou me sentindo muito bem. Porque antes era o seguinte, eu tomava purgante 2 vezes por semana. Porque os médicos não resolviam o meu problema. Porque os exames não pareciam nada, sabe? Eu fiz vários tipos de exames. Não tem exame aqui na cidade que eu já não tinha feito. E não resolvia o problema. Aí eu vendo falar sobre a Romilda, né? Aí eu cheguei até aí. Ela já viu o problema, ela já disse, isso aí. Operou, pronto, tranquilo. Aí em seguida, eu tinha um problema de uma cirurgia que eu tinha feito no hospital há 11 anos atrás, problema renal, sabe? E eles me deixaram um resto cirúrgico, né, na cirurgia. Então eu fiquei praticamente assim, inválido, sabe? Eu trabalhava com caminhão, eu tive que parar, porque geralmente não tinha condição mais. Então ela crescia muito, ia puxar o foro, aquele e tinha que estava abrindo a operação. Ela pegou, operou, cortou, passa até mostrar a cirurgia, se for o caso, cortou, tirou aquela coisa de dentro e eu estou bem, muito bem mesmo. A maior foi para os médicos, a pequena foi por ela, que tem aqui uma cicatrizinha pequena, sabe? Então esse foi ela que fez. Mas ela cortou até cá, só que ela tem uma montão santa, que ela vem fazendo com o dedo assim, ó, vem fechando tudo, ó. Moacir Pontes tinha pedras na vesícula. Para ele, Romilda foi um milagre. Há tempo que eu venho com essas pedras na vesícula, eu fiz o exame e deu 10 pedras na vesícula. Daí eu venho sofrendo e Deus mostrou esse milagre dessa mulher aparecer aqui, que para mim foi um milagre, porque eu fui com todos os doutores e não sarava, né? Só tinha que operar. E ela me operou, é onde eu me sinto feliz hoje. Hoje eu como... Bom, simplesmente extraordinário. Romilda ganhou notoriedade a participar de diversos programas de televisão e eventos públicos, onde suas habilidades foram testadas e confirmadas por especialistas e testemunhas. Lá atrás, ainda na época da TV Manchete, ela participou do programa Mistério, cujo vocês estão vendo aí alguns trechos. Os atendimentos eram feitos nos fundos de um bar na periferia de Curitiba. Centenas de pessoas eram atendidas todas as semanas. Vamos ver o relato impressionante de uma pessoa que ajudou muito ela no começo das atividades de cura, com as palavras Dona Zelândia. Vamos ouvir. Dona Zelândia é a proprietária do bar. Eu vi ela fazendo cura e operando as pessoas que eu ficava assustada, me assustava com as operações dela, porque ela assim cortava as pessoas não, com a mão contaminada, assim, ela só apenas lavava a mão na água, não tinha luva, nada, e mexia no corte aí dentro, arrancando pedaços das pessoas assim. Eu pensei, isso vai dar uma infecção que vai ser difícil para sarar. E no fim aquilo, dentro de poucas horas a gente via que já estava a carne colada. O corte se fechava, não corria sangue. Muitas pessoas que foi operado que falam para mim que se recuperaram com uma cura assim, mais recuperada assim. Para iniciar o trabalho, Romilda faz uma oração e pede que as pessoas doem vida. Bom, incrível. Dona Zelândia revela mais uma faceta da espantosa habilidade de Romilda: fechar cortes sem sutura, ou seja, sem precisar dar pontos, apenas unindo com os próprios dedos as extremidades do corte,
De maneira praticamente mágica, o corte cicatriza em questão de poucas horas. Isso é simplesmente inacreditável. Já relatei aqui que demorei 3 semanas aí para me recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal, cirurgia convencional aí, e no caso das cirurgias realizadas pela Romilda, a pessoa saía andando ali na mesma hora. Claro que não é mágica, como sabemos, por trás de Romilda existe uma força maior. Deve existir toda uma equipe espiritual atuando para promover o bem, com a ajuda da médium consciente Romilda Costa. Outra coisa em comum é que Romilda é capaz de realizar cirurgias espirituais sem uso de anestesia, algo que desafia a lógica médica. Nessa imagem aí que precisei borrar, ela retirou um tumor da região do pescoço de um alemão. E durante esses procedimentos, ela faz cortes no corpo dos pacientes e, impressionantemente, fecha esses cortes apenas com as mãos, como relatei, praticamente sem cicatrizes. Mais uma questão impressionante aí que após os atendimentos, Romilda fica extremamente exausta. Isso a gente também viu acontecer no caso da médium Eliane de Sabará. Mas com Romilda algo espantoso acontece. Surgem fenômenos estranhos, como por exemplo a combustão espontânea. Vamos ver. Com bastante atenção. Cansada, depois de trabalhar 12 horas por dia, algumas vezes Romilda entra numa espécie de transe. Testemunhas afirmam que ela provoca fatos impressionantes. Ela começa a sentir muita canseira, né? Fala que não estou aguentando mais, aí a gente já tem que mandar ela parar, porque senão... Acontece que ela põe fogo, desmaia, cai. Da hora que ela levanta, se ela olhar, já começa a pegar fogo nas coisas. Um dia eu estava aqui esperando ser atendida e pegou fogo ali no quarto. Como? De repente tem um fogo ali queimando, né? Foi o maior susto na gente. Esse tecido foi enrugando igual a plástico, quando está esquentando, você vai esquentando, ele vai enrugando, e aí começou a sair a primeira fagulha. Aqui no chão começou a pegar fogo aqui nessa parte, e no chão. Nós estamos 3 meses depois, temos 90 dias, já foi limpo, mas você vê que ainda foi todo queimado, ou seja, a borra que caía daqui pegava no chão aqui, nessa parte. Quer dizer, a temperatura deve ter chegado aqui aproximadamente, talvez uns 150, 160 graus. Ela não conseguiu acabar o trabalho que estava tendo aqui, ela entrou em desespero de não ter acabado o trabalho, e ela quase desmaiou aqui e foi levada para o banheiro. Quando aconteceu o fenômeno, quer dizer, ela perde o controle sobre a energia que emana. Bom, é muito provável que Romilda seja uma médium de efeitos físicos, por isso essas manifestações. Graças a Deus ela canalizou essa forte mediunidade para curar as pessoas. Pacientes que estavam desenganados pela medicina convencional encontraram um alívio e cura através do trabalho de Romilda. Entre essas curas encontramos o caso de Leila, uma portuguesa que sequer não conseguia ter movimentos de mãos e pés. Andava com muita dificuldade e logo de cara Romilda já foi falando que o problema dela era neurológico, uma condição que afeta os movimentos dos membros inferiores. E a jovem portuguesa fica feliz em obter consideráveis melhoras para um caso raro no qual a medicina convencional tem dificuldade de ajudar. Foi somente com as terapias realizadas pela sensitiva que a jovem obteve algum sucesso. Há bastante tempo Romilda mudou-se para Portugal. Por lá já é conhecida de certa forma, pois participou de alguns programas de TV, porém ela se queixa de não conseguir mais exercer as atividades de cura de maneira plena. Por lá, a lei não permite cirurgias espirituais com corte. Aí eu falo, se vocês não fazerem alguma coisa, tem que fazer. Portanto, deixou de fazer porque sabe que legalmente lhe dava problemas. Portanto, deixou de operar. Deixei o que faz de operar. Neste momento é as consultas. Diagnosticar, faço tratamentos, mas não com cortes. Como é que se faz tratamentos sem cortes? É difícil. Tenho uma vontade de cortar do caraça. Mas é sempre preciso cortar, Romilda? Alguns casos, tipo um quisto. Tem um quisto ali e tem que tirar. E aí eu falo, fulano, liga, põe na lista de espera. Vocês mesmos devem ter visto isso. Fica lá meses e meses e meses. Eu tive paciente na lista de espera quando foi chamado, já estava morto. E aí, o que eu faço, Fátima? Pessoas que estão à espera de ser já operadas no hospital. Já está entupido uma veia, já está paralisado de um lado, está com tumor na cabeça. Sinto muito. Semana passada, eu tinha um paciente com quase 20 litros de água. Ninguém quer tirar a água.
O homem está estourando o fígado e manda para casa, para a família. Vê ali agoniando, morrendo em cima de uma cama. Ah, fiz de tudo, pensei, pergunto para minha amiga, para a Bárbara. Falei, olha, seja o que Deus quiser. Quer me prender, me prenda. Fui lá, tirei um tubo, não sabia com o que fazer, liguei para uma enfermeira, pedi um tubo daqueles de soro, fiz um buraquinho que não pode falar isso, mas despejei a água e ele tá bom. Pessoas com poucos recursos são ajudadas por Romilda. Em eventos públicos, Romilda realiza demonstrações ao vivo de suas habilidades, muitas vezes deixando a plateia boquiaberta. Seus dons são considerados um mistério, desafiando a compreensão comum e a ciência. Vamos ver o que disse esse pesquisador. Otacílio Siqueira, pesquisador e matemático, acompanha o trabalho de Romilda em busca de alguma resposta. A Romilda tem uma fusão de um fenômeno extrasensorial. Não é aquilo que nós já vemos com, vamos dizer, com o Dr. Fritz, com outras pessoas que emprestam o corpo, a matéria, em serviço de espíritos. Não é isso. A Romilda não incorpora, ela não recebe entidades. Eu não poderia dizer que a minha área que eu estudo são áreas de energias. Eu acho que ela tem uma sensibilidade aguçada no lado esquerdo do cérebro, que captou. Então, ela capta um percentual bastante amplo e, com isso, ela obtém esses fenômenos, ou seja, ela consegue fundir, ver através da gente, como nós fôssemos de vida, no espelho. Além de suas habilidades paranormais, Romilda tem se dedicado em ajudar os outros. Ela vê seu dom como uma missão espiritual para trazer conforto, orientação e esperança às pessoas que a procuram. Deus fez com que ela fosse para a Europa, para a terra carente aí de espiritualidade. E Romilda participa ativamente de trabalhos de caridade e oferece consultas espirituais, muitas vezes sem cobrar, para quem não tem condições, acreditando que seu dom deve ser usado para o bem. Suas habilidades desafiam a lógica e nos fazem questionar os limites entre fé, ciência e espiritualidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!